Ter a chance de inspecionar internamente um animal, órgão por órgão, de forma minuciosa e detalhada, é uma oportunidade única para descobrir quais doenças podem estar afetando o nosso rebanho e nos prevenir contra esses desafios. Essa oportunidade de inspeção interna pode surgir através do abate ou da morte do animal. Neste episódio, vamos discutir como aproveitar essa oportunidade e como ela pode nos ajudar a conhecer, prevenir e controlar doenças, afetando positivamente nossos índices de produtividade e lucratividade. Além disso, vamos fazer uma breve descrição das doenças que acontecem com mais frequência nessas inspeções aqui no Rio Grande do Sul. No 26º episódio do Mais Ovinos Podcast, nós vamos falar sobre condenações de carcaças e necrópsia. Condenação de carcaça é o que acontece nas plantas frigoríficas pelos fiscais de inspeção, e necrópsia é o exame dos animais que morreram na propriedade. Em ambos os casos, o nosso foco no episódio será descobrir e entender a causa da condenação ou da morte e usar essa informação a nosso favor. Porque aí saberemos quais doenças estão circulando em nossa propriedade e podemos evitar que ela atinja outros animais, minimizando ou eliminando ela da nossa propriedade. O Mais Ovinos Podcast tem o objetivo de promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. E é realizado por mim, Vanessa, e pelo Ney. Ambos somos médicos veterinários e produtores rurais. Além desse podcast, que fica disponível no Spotify, nós estamos também no YouTube, Instagram e Facebook. É só procurar por @maisovinos. Quem quiser nos mandar mensagem, conversar ou debater, pode ser por uma dessas redes sociais ou pelo nosso e-mail, que é maisovinos@gmail.com. Receber mensagem de vocês que nos acompanham é sempre muito bom, porque nos permite trocar experiências e essa é uma das partes mais legais do nosso projeto. Os animais de produção, como bovinos, suínos, aves e ovinos, são criados para abate e industrializados a fim de se tornarem um alimento rico em nutrientes, proteínas e minerais de alto valor biológico. Nesse processo, o fiscal sanitário desempenha um papel fundamental. Tanto o médico veterinário responsável pela inspeção quanto seus auxiliares. Embora toda a cadeia deva primar pela entrega de um produto de qualidade, é do fiscal a responsabilidade de garantir que todo o alimento que passou pelo processo da indústria seja inócuo, ou seja, que não cause danos à saúde humana. Os colegas veterinários que trabalham com inspeção adoram essa palavra inócuo. Segundo estudos, doenças transmitidas por alimentos são a principal causa de morte, afastamento do trabalho, atestados médicos e de ocupações hospitalares no Brasil e no mundo. O termo doença transmitida por alimento é amplo e não se refere apenas à carne, todos os alimentos estão incluídos. Além disso, a contaminação pode ocorrer após o abate e a industrialização, por má manipulação ou conservação inadequada. E nesse caso, nós sabemos que o abate informal é aquele onde esse tipo de contaminação mais acontece. E como aqui estamos falando em ovinocultura, não vamos tapar o sol com a peneira, porque nós sabemos que a informalidade é muito presente na nossa atividade. Para garantir que o alimento não cause nenhum dano para quem for consumir, existem normas que devem ser cumpridas, como a forma de abate, a forma da sangria, da esfola, da abertura da carcaça, evisceração, tempo máximo e mínimo para cada etapa e ordem de como as coisas devem ser feitas. A inspeção é essencial para verificar o cumprimento dessas normas e identificar a presença de possíveis doenças. Todo produtor, ao encaminhar os seus animais para abate, tem o direito de acompanhar essa etapa no frigorífico. Infelizmente, isso não é feito. Com raríssimas exceções, a grande maioria dos produtores não acompanha seus animais no processo de abate. E isso é uma pena, pois é uma chance de ouro para se ter uma avaliação interna do seu rebanho. Como exemplo disso, eu vou trazer um relato pessoal. O Ney fez estágio em um frigorífico de ovinos e durante todo o período do estágio, algo em torno de 20 mil ovinos foram abatidos, e nenhum produtor se fez presente no momento do abate. Quando se questionou ao pessoal do frigorífico e da inspeção se aquilo que foi observado do produtor não participar
Era rotina? A resposta foi que sim. E na verdade, essa é uma característica nossa enquanto produtor. Sem querer aprofundar muito nesse tema, mas via de regra, somos produtores e não gostamos nem de entender e nem de nos envolver em outros elos da cadeia. Cuidamos da porteira para dentro e até o animal ser comercializado. E como muito se fala por aí, subiu no caminhão, o problema já não é mais meu. Essa relação conturbada do produtor com a indústria, que não é só nos ovinos, acaba criando um clima hostil e até de indisposição entre as partes. E além disso, aqui no Rio Grande do Sul temos por costume que a grande maioria dos negócios, para não dizer quase todos, são realizados com base no peso vivo e não no rendimento de carcaça. É o famoso PPC, pesa, paga e carrega. E se não pagou, nem deixa os animais embarcarem no caminhão. E se pagou, então o animal vai ser carregado e o produtor acha que dali em diante o problema não é mais dele. Mas não vamos desviar do nosso tema. A inspeção realizada pelos fiscais sanitários dentro do frigorífico envolve uma observação minuciosa de todo o animal, órgãos e musculatura. É importante lembrar que esses fiscais sanitários não são funcionários dos frigoríficos. São do órgão responsável pela inspeção, seja ela federal, estadual ou municipal. E que, havendo condenações, essas precisam ser registradas. E isso é uma importante fonte de informações para o sistema de vigilância epidemiológicos e sanitários. A busca realizada pelo fiscal, de um modo geral, está procurando alterações do aspecto normal, ou seja, tudo aquilo que fugir do padrão normal, seja por mudança de coloração ou a presença de um grânulo, de uma estrutura, de um parasito, uma lesão, vai ser examinado e caracterizado, e a inspeção vai remover as anormalidades. Nem toda condenação é causada por uma doença, inclusive muitos estudos mostram que as tecnopatias estão entre as principais causas de condenações. E tecnopatias são falhas durante o processo de abate, causadas por quem está realizando o abate. Como, por exemplo, durante a esfola, encostar a lã do animal em alguma parte da carcaça. Essa parte que recebeu o contato precisa ser condenada por contaminação. Outra causa comum de condenação, e que não necessariamente é uma doença, são os hematomas, que podem ocorrer no carregamento, no descarregamento, no brete de manejo, seja por cutucadas ou puxões da lã. Bom, todo esse processo de inspeção, órgão por órgão, de toda a carcaça, que tem por finalidade principal garantir um produto inócuo, também pode ser usado a favor do produtor rural. Pensem comigo, ao fazer uma inspeção interna dos meus animais durante o abate, o fiscal vai estar ali fazendo um dos melhores exames possíveis e nos dando um panorama das doenças que estão circulando na nossa propriedade. Se ao enviar um lote de animais para abate e na inspeção for diagnosticado lesões como, por exemplo, de hidatidose em nossos animais, isso significa que essas lesões ocorreram na nossa propriedade. Isso significa que nós temos um problema na nossa propriedade. Estamos com o diagnóstico do problema nas mãos, nos cabe agora buscar as soluções necessárias. Olha que oportunidade de ouro os produtores estão perdendo. Claro que podem também acontecer, e é o que esperamos, que a inspeção não encontre nenhuma alteração, nenhuma condenação aconteça. E essa também é uma informação valiosa, pois está nos informando que até ali, todos os cuidados que tivemos na nossa criação deram certo. É importante entender que não ter condenações não significa que estamos livres de todos os problemas. Esse talvez seja um ponto que precisamos esclarecer, pois às vezes gera dúvida nos produtores. Nós podemos ter a situação, por exemplo, de um animal que ao inspecionar o rúmen, o estômago, o trato gastrointestinal, foi observado algo como a presença de verminose, foi visto hemôncos, por exemplo. Mas isso não vai gerar condenação na carcaça, porque não afetou a carcaça. Ou seja, mesmo quando não há condenações de carcaça, ainda assim é preciso estar atento e ainda é possível obter informações valiosas da inspeção. Embora os nossos esforços sejam para não ter condenações, não é bem assim que tem acontecido. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um índice considerável de condenações nos ovinos abatidos. Eu vou trazer para vocês alguns estudos que levantaram essas condenações.
Em um trabalho realizado pelo professor Dr. Panzieira, patologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2017, intitulado Caracterização das lesões parasitárias de ovinos observados na linha de abate, em 161 amostras examinadas, as principais causas de condenações encontradas foram hidatidose, cisticercose, sarcocistose e fasciolose. Nesse trabalho, o foco foram as lesões parasitárias, e essas 4 doenças têm aparecido constantemente nas inspeções. Sabe-se então que elas estão circulando pelas propriedades. Claro que nesse caso estamos falando de dados gerais e não podemos generalizar, afirmando que todas as propriedades possuem esses problemas. Mas já é um bom indicativo que sim, esses problemas estão circulando. E cada propriedade, com base nos seus manejos, nas suas atividades, nas suas características, terá maior ou menor grau de desafio. Qual seria o cenário ideal, então? Que cada produtor acompanhasse o abate dos seus animais para aproveitar a situação e ter o diagnóstico da sua propriedade. E claro, aproveita que está no abate e já observa outras questões, como por exemplo as nutricionais, o grau de acabamento, padronização, uniformidade, etc. E caso não tenha a oportunidade de acompanhar o abate propriamente dito, porque nem sempre isso vai ser possível, é importante pelo menos manter contato com a indústria e buscar saber como seus animais foram. Mas hoje, o motivo do nosso episódio é falar sobre as condenações. E aí, em um outro trabalho, um artigo científico escrito por Ortunho, se propôs a analisar as zoonoses encontradas em ovinos abatidos em um frigorífico com inspeção federal no estado de São Paulo, entre os anos de 2005 a 2015. 10 anos avaliados, mais de 160 mil ovinos abatidos no período e 26.811 condenações por zoonose. Só para ficar claro, zoonoses são doenças transmitidas entre animais e pessoas, ou seja, são doenças que nós humanos podemos contrair dos animais por contato direto, ingerindo alimento ou água contaminados, entre outras formas. As doenças mais encontradas nesse trabalho foram cisticercose, hidatidose, fasciolose e tuberculose. Notem que nesse trabalho o foco eram as zoonoses, diferente do trabalho do professor Panzieira, que o foco eram apenas as doenças parasitárias. Doenças diferentes afetam diferentes áreas, diferentes regiões, diferentes órgãos, e por isso a inspeção precisa ser ampla e completa. Dessas doenças que os artigos citam, os locais com presença de lesões foram da cabeça à cauda do animal, na carcaça, língua, esôfago, estômago, intestino, coração, diafragma, pulmões, fígado e rins. Mas falando dessas 3 doenças mais relatadas em ambos os trabalhos, que foram a fasciolose, a cisticercose e a sarcocistose, a fascíola é uma doença mais reconhecida pelo produtor, popularmente chamada de baratinha do fígado. E aí já temos o local de predileção dela, o fígado. E o aspecto lembra uma folhinha achatada, um tom um pouco mais escuro. A cisticercose é um pequeno cisto, nodular de 1 a 3 centímetros, que pode estar viável, degenerado ou mineralizado, e isso muda um pouquinho o aspecto dele. E os locais com maior relato de presença foram o coração, o masseter, que é o músculo da mastigação, da mandíbula, por assim dizer, e no diafragma. Já a sarcocistose são pequenos grânulos brancacentos, eles lembram um grãozinho de arroz. E os locais de maior achado têm sido a base da língua, o masseter, a laringe, a faringe e o esôfago. A sarcocistose é um problema relativamente novo para a cadeia ovina. Houve uma alteração no regulamento das inspeções e isso tem causado um número bem grande de condenações, bastante prejuízo para os frigoríficos e, por consequência, para a cadeia, aparecendo principalmente em animais adultos. Um levantamento realizado pela Secretaria da Agricultura do Governo do Estado Gaúcho apontou que dos ovinos abatidos aqui no estado, em média de 9 a 17% apresentaram lesões compatíveis com hidatidose,
Isso é um número bem alto e bem preocupante. A gente está falando de uma zoonose. E esse número alto tem se mantido ao longo dos anos. Ou seja, a gente não tem conseguido reduzir os casos. Estamos errando no controle dessa doença. Não se preocupem, essas principais doenças nós vamos ter um episódio específico para cada uma, mais adiante. O episódio de hoje é sobre condenações de carcaças, que foi o que falamos até aqui, e sobre necrópsia. Acho que a importância da inspeção e a oportunidade ímpar de acompanharmos nossos animais no pré e pós-abate e ter esse raio-x sanitário feito por um fiscal sanitário da nossa propriedade ficou claro, né? Então vamos passar para a necrópsia, que é o exame que nós podemos fazer naqueles animais que infelizmente venham a morrer na nossa propriedade. A perda de um animal é sempre ruim. Na necrópsia, a gente está falando de animais que infelizmente nem chegaram ao abate, porque por algum motivo morreram antes. Seja uma morte mais aguda, mais rápida, seja um surto ou algo pontual, ou por problema crônico e debilitante. E na necrópsia, a gente perde a figura do fiscal. E agora quem precisa fazer essa análise em busca de anormalidade e da causa do problema, ou das causas dos problemas, é o produtor ou o colaborador que está no dia a dia com os animais. E é claro que os técnicos podem e devem ajudar na necrópsia, mas de um modo geral, a gente sabe que muitas propriedades não são assistidas, e aquelas que são, não tem e nem sempre vai conciliar a presença do técnico justamente no momento necessário. Outra figura que aqui pode ser muito importante são as instituições de ensino de medicina veterinária e seus laboratórios, porque eles têm condições de receberem amostras de materiais coletados nas necrópsias e realizarem os exames posteriores e emitirem os laudos. Nesse caso, vale tanto para amostras de necrópsia quanto suspeitas de doenças enquanto o animal está vivo. Porque afinal, nem toda doença tem alta letalidade ou a letalidade é imediata, o que nos dá tempo de fazer o tratamento correto e corrigir. E quanto antes fizermos esse tratamento, melhor. Um exemplo de doença que não tem alta letalidade é o ectima contagioso, a famosa boqueira. A apresentação mais clássica delas são lesões crostosas ao redor da boca dos animais, mas nem toda lesão na boca significa que seja ectima. Assim como é possível ter ectima com apresentações diferentes ou ainda em estágios iniciais. E o que fazer então? Coleta a lesão e encaminha para análise, recebe o laudo e faz o tratamento correto. Mas voltando para o nosso tema de necrópsia, duas coisas são importantes para realizarmos uma boa necrópsia. A primeira é termos uma metodologia de como fazer. Lembrem do que falamos lá da inspeção, que tinha todo um roteiro para analisar todo o animal. É a mesma coisa, nós precisamos olhar todo o animal e tendo uma metodologia, tendo um roteiro, a gente consegue fazer isso sem esquecer de nenhuma parte. Eu falo isso porque muitas vezes a gente tende a ter uma suspeita da morte e focar muito nisso. Por exemplo, vamos supor que tivemos uma morte e a nossa suspeita é por verminose, uma causa relativamente comum, o hemoncus. E aí vamos fazer a necrópsia e vamos direto nos compartimentos do estômago e intestino e confirmamos nossa suspeita. Nosso animal estava com uma carga alta de hemoncus. Mas assim como a gente falou na inspeção, a necrópsia também é a chance de fazermos um raio-x da propriedade. Então vamos examinar os outros órgãos, vamos olhar a musculatura, o sistema respiratório, rins, fígado. Claro que a suspeita da morte vai nos indicar um caminho ou um foco para darmos ainda mais atenção, mas é importante fazer do animal como um todo. Ao observar e examinar o todo, nós temos a chance de encontrar outros problemas que não necessariamente foram o motivo da morte, mas que são informações valiosas para corrigirmos. Como por exemplo, como citamos antes, a presença de facíola no fígado. Opa, aí, além da causa da morte e do problema com hemoncus, a gente tem outra informação para cuidar. A segunda questão importante é o tempo que vai ser feito o exame após a morte do animal. E é crucial que seja tão logo possível. Isso porque após a morte, o corpo entra em processo de autólise, que é a decomposição, onde os tecidos vão se destruindo e isso vai atrapalhar o nosso exame.
Fica muito complicado e praticamente impossível examinar um fígado, um rim ou os órgãos que for, se ele estiver se decompondo. Como vamos saber o que daquilo foi decomposição e destruição da autólise ou o que foi causado por uma lesão? E, em geral, o tempo limite para necrópsia é em torno de até 6 horas, podendo estender para umas 12 horas. Mais que isso é muito difícil. Para vocês terem uma ideia da importância da necrópsia, cadeias mais profissionais, como aves e suínos, sempre que existe uma suspeita de determinada doença, vejam bem, suspeita de doença, é indicado que algum animal seja abatido para ser feita a necrópsia. Isso porque granjas de aves e suínos são locais com grande concentração animal e um ambiente controlado. Então, detectar e diagnosticar a doença em estágio inicial é a chance de tomar as medidas necessárias e conter prejuízos maiores, o que é muito melhor do que não fazer nada e esperar que aquele problema esteja disseminado e em muitos animais, ou pior ainda, sem condições de ser tratado. Assim como fizemos no levantamento das condenações de abate, vamos trazer para vocês alguns trabalhos científicos sobre necrópsia e análise laboratorial. Como a gente costuma dizer, cada propriedade é única, porque tem suas particularidades, seus manejos, sua concentração de animais, seus sistemas de criação. Nos casos das doenças, além dessas variações entre as propriedades, ainda tem a questão regional, onde, dependendo da região, algumas enfermidades acontecem com maior ou menor frequência e algumas sequer acontecem. Como a nossa vivência é no Rio Grande do Sul, os 2 trabalhos que vamos citar são daqui. Mas quem é de outros estados e está nos ouvindo, fique atento que aí, na tua região, pode ser que ocorram diferentes enfermidades. O primeiro artigo é do professor Barros, da Universidade Federal de Santa Maria. É um levantamento de 17 anos, entre 1990 a 2007, do arquivo do Laboratório do Departamento de Patologia. O nome do trabalho é Doenças de ovinos da região central do Rio Grande do Sul, 361 casos. Esse é um trabalho que está muito bem escrito e vale a pena ser lido, então a gente sugere que vocês procurem, baixem e deem uma olhada. Porque além de citar as doenças, o trabalho também faz um apanhado geral, traz a sazonalidade, ou seja, a época que acontece mais determinada doença, se acontece mais em macho ou em fêmea, as predileções, os sinais clínicos, quais os achados que foram encontrados na necrópsia, etc. E nesse trabalho, de todos os casos relatados, o grupo de doenças que mais apareceram foram as intoxicações. 41% das doenças foram intoxicações. E aí teve intoxicação por cobre, por senécio, por braquiária, entre outros. O segundo grupamento de doenças que mais teve casos, com 38%, foram os das doenças infecciosas e parasitárias. Aí apareceu hemoncose, cenurose, datidose, ectima, entre outros. Depois, com 8%, vieram as doenças metabólicas e nutricionais. E aí teve urolitíase, toxemia da prenhese e acidose. Outro grupamento com menos de 4% eram de neoplasmas. E depois, outros grupamentos com poucos fatos ocorridos. O ponto é vocês notarem como é sortido os relatos. Como existe uma variedade grande de doenças, de desafios para o produtor. E quando a gente trabalha a campo, a gente vê muitas vezes o produtor resumindo tudo a isso deve ser verminose. E isso não é uma verdade. Embora a verminose seja um dos maiores, se não o maior desafio da ovinocultura, existem outros tantos desafios por aí. A título de brincadeira, outra desculpa frequentemente comentada pelos produtores, quando não se sabe a causa da morte, é dizer que foi raio ou picada de cobra. No trabalho, apenas 0,6% dos casos diagnosticados foram identificados como acidentes ofídicos, ou seja, mais uma lenda urbana sendo quebrada. O segundo trabalho que nós escolhemos se chama Causas de Morte de Ovinos no Rio Grande do Sul, análise de 523 casos de 2004 a 2019, agora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui, novamente, causas infecciosas e tóxicas ficaram nas primeiras posições.
Nesse trabalho, 33% de todos os casos foram causas infecciosas, e aí podemos citar pneumonia e tétano aparecendo bastante. Em segundo lugar, com 26%, as doenças tóxicas, e aí novamente a intoxicação por braquiária e por cobre, entre outras. E o terceiro grupo que mais apareceu foram as doenças parasitárias, com 21%. E aqui os nossos já conhecidos hemoncos apareceu bastante e apareceu também a facíola, entre outros. E o último grupamento, com 9%, foram as doenças nutricionais ou metabólicas. E aí, novamente, a acidose, a toxemia e a urolitíase. Acredito que quem chegou até aqui já entendeu que acompanhar os abates e realizar a necrópsia é importante, né? E além de tudo, é daquelas coisas que não custam nada. Não tem gasto algum fazer uma necrópsia. Nos dirigindo para o nosso encerramento, algumas considerações importantes e alguns reforços. Lembrem-se que diferentes propriedades e sistemas de criação terão diferentes desafios. Um confinador enfrenta desafios diferentes de um criador extensivo, por exemplo. Então, cada um deve fazer o seu dever de casa. É sempre importante lembrar que existem doenças com características semelhantes e, portanto, aquilo que falamos tanto de fazer todo o roteiro da necrópsia, observando todo o animal, se torna ainda mais importante. Até porque, além da causa da morte, podemos achar outras informações importantes. E sempre que for fazer necrópsia, usar equipamento de proteção individual, luva, óculos, todo o EPI necessário. Não vamos esquecer que fazendo, a gente vai estar em contato com material biológico, com patógenos que podemos desconhecer e etc. E havendo qualquer suspeita que possa haver mais perigo ou não tendo o EPI, é sempre preferível deixar de fazer. Para aqueles produtores que não conhecem as doenças que a gente falou aqui ao longo do programa, volta a questão importante de se capacitar. É preciso estudar, baixar os artigos, ler, converse com o teu técnico, procure as instituições de ensino e converse com os professores, tire suas dúvidas, questione, se informe como eles gostam de receber material, quais passos são importantes. Por vezes, cada laboratório tem a sua forma de trabalho. Assim como existe variação de colheita, armazenamento e envio dependendo do material coletado. E aí, quem vai receber essa amostra é a pessoa ideal para te orientar. Lembrem também de sempre identificar as amostras coletadas. Preencher com todos os dados solicitados. Coloca lá a suspeita, o dia que coletou, quem coletou, a descrição, onde é a propriedade, idade do animal, sexo, tipo de alimentação, tudo que for importante. E, claro, os teus dados para depois receber a resposta. Esse é um assunto muito mais amplo, que a gente está tentando resumir nesse episódio para apresentar para o produtor, mas tem muito mais coisas. Durante o episódio, a gente pensou na possibilidade de fazer mais um, convidando um patologista e um profissional que trabalha na linha de inspeção para aprofundar a conversa. A gente vai deixar uma enquete aqui no Spotify e votem para a gente saber o que vocês acham dessa ideia. Vocês gostariam de ouvir esses profissionais que estão na linha de frente falando sobre condenações de carcaça e necrópsia? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Voltamos em breve com o nosso próximo tema, que é obrigações legais do produtor. E enquanto isso, seguimos fortes por mais ovinos.